Você sabia que muitos servidores se aposentam ganhando menos do que poderiam? Simplesmente porque confundem a aposentadoria voluntária, compulsória e por incapacidade. E o pior, essa escolha pode reduzir a sua renda pelo resto da sua vida. Hoje, eu vou te mostrar a diferença entre essas aposentadorias de uma forma simples, com exemplos diretos, para você não correr esse risco. Assista o vídeo até o final, porque eu vou mostrar para você algumas dicas valiosas nesses tipos de aposentadoria. Olá, eu sou o Rafael Marvila e aqui no Guia do Servidor eu explico seus direitos com clareza, segurança e exemplos simples para você decidir com tranquilidade. Hoje você vai entender de uma forma prática o que muda entre aposentadoria voluntária, aposentadoria compulsória e aposentadoria por incapacidade permanente, e qual delas pode ser melhor para o seu caso, dependendo da sua idade, saúde e tempo de serviço. A aposentadoria voluntária é aquela em que o servidor escolhe se aposentar quando cumpre idade e tempo previsto na Emenda Constitucional 103 de 2019. É uma decisão sua, não do órgão. Depois da reforma, os servidores públicos federais precisam cumprir os seguintes requisitos juntos: idade mínima de 62 anos se mulher e 65 se homem, 25 anos de contribuição, 10 anos de cargo efetivo no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Um exemplo rápido: Maria tem 62 anos de idade e 30 anos de contribuição, do qual ela trabalha há 15 anos no serviço público, e destes, 7 anos são no cargo em que ela pedirá a aposentadoria. Logo, podemos perceber que Maria pode pedir a aposentadoria voluntária por ter preenchido todos os requisitos estabelecidos na regra geral da Emenda 103. Tem um vídeo completo aqui no canal em que eu explico com detalhes a aposentadoria voluntária da regra geral da Emenda 103 de 2019. Ele está aparecendo aqui no canto superior da sua tela, mas também eu vou colocar um link na descrição para você conferir depois que acabar esse vídeo. Na aposentadoria voluntária da regra geral da Emenda 103, o cálculo dos proventos segue o fator 60% mais 2 da média aritmética de todas as contribuições previdenciárias que estão sendo consideradas na aposentadoria. Isto significa que, a partir dos 20 anos de contribuição, o servidor aposentado voluntariamente já recebe 60% da média, e a cada ano além destes 20 de contribuição, é acrescentado 2% dessa média. No nosso exemplo da servidora Maria, vamos supor que a média aritmética de todas as suas contribuições que considerou na sua aposentadoria deu um valor total de R$10.000. Como Maria tem mais de 20 anos de contribuição, ela já garantiu 60% dessa média, ou seja, R$6.000. Mas Maria tem ao todo 30 anos de contribuição, considerando o tempo de serviço público e outras eventuais averbações de outros regimes de previdência. Isso significa que ela ultrapassou 10 anos, acrescentando 20% da média aos seus proventos, ou seja, R$2.000. No nosso exemplo, Maria irá receber na sua aposentadoria voluntária R$8.000, que equivalem a 80% da média aritmética. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu explico como é feito o cálculo da média. Está aparecendo no canto superior da sua tela. E eu também vou colocar o link na descrição para você conferir depois. Enquanto isso, vamos falar sobre a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória já não é opcional. O servidor é aposentado automaticamente ao atingir a idade limite, que hoje
é de 75 anos. A grande diferença é que na compulsória, o servidor se aposenta mesmo sem completar tempo de contribuição suficiente. E isso pode reduzir o valor final do seu salário. Como a aposentadoria compulsória é iniciada pelo órgão do servidor, que de regra inicia esta análise 90 dias antes da data de aniversário de 75 anos do servidor, é fundamental que você verifique a possibilidade de se aposentar voluntariamente antes desse prazo, inclusive dando início ao seu pedido de aposentadoria. Por exemplo, João chega aos 75 anos e só tem 18 anos de contribuição. Ele não pode se aposentar voluntariamente, então será aposentado obrigatoriamente, mesmo sem completar o tempo ideal, mas isso irá afetar diretamente o cálculo dos seus proventos. A propósito, recentemente eu fiz um vídeo só sobre aposentadoria compulsória, que explica exatamente como é feito o cálculo dessa aposentadoria, que é bem diferenciado. Eu vou colocar o link na descrição para você conferir ao terminar esse vídeo. Mas antes disso, vamos falar sobre a aposentadoria por incapacidade. A aposentadoria por incapacidade permanente é para o servidor que não pode mais trabalhar em nenhuma função após uma avaliação médica oficial, sendo afastada a possibilidade de ser readaptado em outra função. Ou seja, o único requisito é a análise pericial. Essa avaliação médica pode determinar que o motivo da incapacidade foi acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou qualquer outra doença. E é esta causa que impacta diretamente no cálculo da aposentadoria por incapacidade. Depois da emenda 103, o cálculo aplicado é o mesmo da aposentadoria voluntária, ou seja, os 60% mais 2 ao ano que passar de 20 anos de contribuição, considerando que o motivo da incapacidade tenha sido o de outra doença não relacionada ao trabalho. Contudo, será aplicado como cálculo da aposentadoria por incapacidade os 100% da média quando esta for decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. Um exemplo rápido. Ana tem 25 anos de contribuição e foi proposta a sua aposentadoria por incapacidade sem possibilidade de readaptação pela perícia médica oficial. Pela regra, ela teria 60% mais 10%, que dá um total de 70% do valor da média como proventos de aposentadoria. Mas caso o laudo médico diga que a incapacidade de Ana foi motivada por acidente de trabalho, por exemplo, o cálculo do provento da aposentadoria seria de 100% da média. Em geral, o órgão que analisa esse tipo de aposentadoria deve verificar se o servidor em questão já preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária. E caso tenha preenchido, deverá dar ao servidor a opção entre se aposentar voluntariamente, aplicando as regras que atingiu, ou dar seguimento à proposta de aposentadoria por incapacidade permanente feita pela perícia. Então, fique atento a esta situação e questione ao seu órgão caso você entenda ter direito a esta opção. Eu também preparei um vídeo específico de aposentadoria por incapacidade, onde eu explico detalhadamente esta aposentadoria. Eu vou colocar o link na descrição para você conferir no final desse vídeo. Mas antes, vamos conferir um pequeno resumo. A aposentadoria voluntária você escolhe quando sair, se cumprir os requisitos e se aplica a regra do cálculo de 60% mais 2%. A aposentadoria compulsória é obrigatória aos 75 anos, mesmo sem o tempo ideal, mas o cálculo é diferenciado, ainda que aplicando a regra dos 60% mais 2. Já a aposentadoria por incapacidade é quando você não pode mais trabalhar por constatação da perícia médica, com o cálculo dos proventos variando entre os 60% mais 2% e os 100%, dependendo do motivo da incapacidade. A voluntária é ideal quando você cumpre os requisitos e quer garantir previsibilidade.
A compulsória é uma possibilidade de benefício para quem chega ao limite da idade, mesmo sem atingir os requisitos de contribuição. E por incapacidade só vale para quem realmente não tem possibilidade de continuar trabalhando por questões médicas, que somente é oficial quando tem laudo pericial. Obviamente, nem todo servidor se deparará com uma situação de escolha entre essas aposentadorias, mas, eventualmente, servidores que tiveram propostas de aposentadoria por incapacidade ou que estão próximos de completar 75 anos podem analisar os requisitos de aposentadoria voluntária e optarem por ela, se entenderem ser mais vantajosa. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender com clareza as diferenças entre essas três aposentadorias. Se a sua resposta for sim, não deixe de expressar isso nos comentários, pois certamente me motivará a continuar produzindo conteúdos como esse. Não esqueça que durante esse vídeo eu destaquei vários outros vídeos do canal que complementarão o seu entendimento destas aposentadorias e eu estou colocando os links na descrição. Confere lá e assista. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.